Boa noite. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 5 de Josué, versículo 13. Glória a Deus. Josué 5:13. Graças a Deus. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó cercou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes tocarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um em frente de si. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Nós estamos assim fazendo uma série no Velho Testamento, né? A gente vai ficar bastante tempo no Novo, e agora estamos dando uma passada no Velho Testamento também, para nós aprendermos algumas coisas aqui também. Amém? Josué estava diante de Jericó. O povo de Israel tinha atravessado o Jordão, e a primeira fortaleza que eles encontraram era a cidade de Jericó. Era como que um obstáculo intransponível. Para vocês terem uma ideia, a muralha da cidade era tão larga que em cima da muralha as pessoas moravam, tinha casas em cima da muralha. Você tinha a muralha e em cima da muralha as pessoas moravam. Em cima da muralha tinha casas. Tão larga que era aquela muralha. Era um obstáculo que podia se dizer intransponível pela capacidade humana. O povo de Jericó se achava seguro ali dentro daquelas muralhas, porque eles confiavam naquela muralha e achavam que aquela muralha nunca seria transposta, ninguém conseguiria derrubar aquela muralha e não conseguiriam entrar na cidade. E quando Josué ele chega e ele acampa o seu exército, acampa o povo de Israel próximo a Jericó, diz aqui que Josué ele levantou seus olhos e olhou, e veio e apresentou-se diante dele, como está escrito aqui, um homem. Mas quando nós lemos o que está escrito aqui, a gente vê que não era um homem,
Era muito mais que um homem. Muita gente pensa que quem apareceu aqui para Josué era um anjo. Mas nós temos aqui várias passagens nesta escritura que mostram que anjos não recebem adoração. No livro do Apocalipse mesmo, João, por 2 vezes, se ajoelha diante de um anjo para o adorar, e o anjo diz para ele: não faça isso. Não faça isso, você tem que adorar só a Deus. E também ele, para João, lá no livro do Apocalipse, ele diz: eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então você adore a Deus. Mas esta figura que aparece aqui para Josué, este homem que aparece aqui para Josué, com uma espada nua na mão. O que é uma espada nua? É uma espada desembainhada na mão. Ele, quando Josué vê aquele homem com uma espada na mão, ele pergunta. Josué era um homem de guerra, ele era um general de guerra, e ele diz: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquela pessoa, aquele homem, diz para ele: não, eu não sou nem dos teus e nem dos teus inimigos. Mas ele se identifica, ele diz assim: não, mas agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. Josué estava ali diante de uma coisa muito terrível. Ele tinha ali uma cidade muito fortificada e ele tinha que passar por ali. Mas agora esse homem de espada na mão diz: eu vim agora como? Vocês lembram que quando nós lemos no Novo Testamento, Jesus disse assim: examinai as escrituras, que elas de mim testificam. Jesus aparece no Velho Testamento não como Jesus, porque Jesus nasceu um bebezinho, cresceu como um ser humano, um homem aqui nessa terra. Mas no Velho Testamento há teofanias, ou aparecimentos de Deus. E esses aparecimentos de Deus no Velho Testamento, eles eram justamente aparições de Cristo antes de Jesus. Dá para entender? Porque ele sempre existiu e sempre será, ele é eterno. Jesus, testificando dele mesmo, ele disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou. O pessoal diz: mas como é que Abraão viu alguma coisa de ti se o senhor não tem nem 50 anos? Jesus tinha por volta de 30 quando disse isso. Você não tem nem 50, Abraão já faz centenas de anos. Como é que ele viu? Todas as aparições de Deus em que você e apareceu o Senhor são teofanias, são aparições de Deus. E essas aparições de Deus, elas são aparições de Jesus, de Cristo, antes de Jesus nascer. E aqui é uma destas, onde ele diz: eu vim como? Por que ele diz eu vim como? Ele não tinha dito eu sou o que sou, eu serei o que serei, não é isso? Eu sou aquele que é e que será. Então agora ele diz: agora para você, agora você está precisando de quê? Está precisando de alguém que te ajude na batalha. Não é isso que ele está precisando? Eu creio que no coração de José pensava assim: agora, como é que vai ser essa batalha? Como é que nós vamos passar por esse lugar? E o Senhor aparece para ele e diz: agora, não, mas agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. E então Josué se prostra com seu rosto no chão e adora.
esta aparição, este homem, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Veja bem que Josué reconhece que aquele que estava diante dele era o Senhor, era Deus, era o Senhor que estava ali, na figura de um homem. Porém, ele aceita esta adoração, e a palavra de Deus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, não te inclinarás perante ninguém, só perante Deus, não é? Mas, por que então Josué se ajoelha? Por que agora então este homem recebe esta adoração? O príncipe, este que agora se apresenta para eles como príncipe do exército do Senhor, que aparece agora dizendo, diante de uma batalha, diz: eu agora, vem com a espada na mão, dizendo: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E o Josué então adora, coloca o rosto no chão, adora, dizendo: o que o Senhor disse para mim? O que o Senhor diz ao seu servo? E então Deus diz para ele: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Vocês lembram de um outro lugar em que também uma visão de Deus, da sarça ardente, a voz que falou com Moisés disse: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. É a mesma pessoa. Ele está dizendo aqui: tira o sapato, tira o teu sapato dos teus pés, porque o chão que você está pisando é terra santa, é lugar santo. Sabe por que ele fala isso? E Josué tirou o sapato dos seus pés. Porque onde está a presença de Deus, ali é lugar santo. O lugar da presença de Deus, quando você está na presença de Deus, você entrou no santo lugar. E Deus vem para Josué diante desta muralha, diante deste obstáculo tremendo, e Deus diz para Josué: tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, e os seus valentes, e os seus valorosos. Irmãos, a gente, para entender por que Deus deu essa terra ao povo de Israel e expulsou dali aqueles povos, nós temos que entender que existe um motivo. Certas vezes, quando era para o povo de Israel entrar lá, o que Deus disse? Não, porque a iniquidade deles ainda não chegou no limite. Porque parece que os povos daquela terra tinham chegado a um nível de depravação, um nível de afastamento de Deus, um nível de pecado, que a coisa chegou no limite. Tem coisa que tem um limite. Até para Deus tem limite. E Deus foi deixando até que chegou no limite. E Deus disse: agora acabou. Acabou o tempo. Estourou o limite. E quando o limite é atingido, Deus traz o povo de Israel para servir de punição e para tirar aquele povo daquela terra, e para dar aquela terra que é uma terra aprazível, terra que mana leite e mel, como disse o Senhor. Mas aquele povo, por causa do seu pecado, porque tinha ultrapassado todos os limites, tinha chegado ao limite máximo, e Deus diz: chegou a hora. E então Deus traz o povo de Israel para entrar e diz: eu tenho dado esta cidade, tenho dado esta terra nas vossas mãos. E agora Deus, dizendo para eles, diz: tenho dado esta cidade de Jericó, seu rei, seus valentes, seus valorosos. E Deus passa a dar instruções a Josué.
A primeira parte dessa história aqui são instruções de Deus. Depois nós temos as instruções de Josué ao povo. E depois nós temos a ação, o que o povo fez. E Deus continua falando com Josué. E note que esse que está falando com Josué está com uma espada desembainhada na mão. Às vezes a gente não para pensar que Deus pode fazer esse tipo de coisa, que Deus pode trazer a juízo. A gente às vezes esquece que Deus é amor, mas é também um fogo consumidor, e que Deus julga e traz juízo e justiça. É ou não é? Deus é justo. Ele é santo e justo. E como eu disse a vocês, esse povo dessa terra tinha passado dos limites de Deus, do bom senso. E agora ele continua dizendo para Josué: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. O que era para fazer? Eles tinham que pegar os homens de guerra, eles tinham que rodear a cidade e dar uma volta na cidade e voltar para o acampamento. E isso eles deveriam fazer por 6 dias. E diz que, ele diz mais: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então o que era para fazer? Cada dia, por 6 dias, rodear a cidade uma vez e voltar. No 7º dia eles tinham que dar 7 voltas na cidade. E depois, diz aqui, e os sacerdotes então tocarão as buzinas. E diz mais: e será que tocando longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um em frente de si. Então Josué reuniu o povo e deu instruções ao povo. As mesmas instruções que Deus tinha dado a ele repassou ao povo e disse a eles: quando vocês estiverem rodeando a cidade, ele diz: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E foi assim que o povo de Israel cumpriu as ordens de Deus de rodear a cidade. Cada dia uma volta. Até o 6º dia, foram 6 voltas. E no 7º dia, eles deram 7 voltas. E ao fim, os sacerdotes tocaram as buzinas. E eles então gritaram com um grande grito. E as muralhas de Jericó ruíram, caíram de alto a baixo. É interessante que Josué deu uma instrução para aquele povo, para que eles não falassem nada durante esses 6 dias e também no 7º, que eles ficassem, enquanto estavam dando volta na cidade, ficassem calados. Eles não deviam falar nada, eles deveriam estar quietos, aguardando a hora em que eles deveriam gritar, que seria no final, na hora em que Josué desse a instrução. No final da 7ª volta, eles deveriam, depois que fosse tocada a trombeta, eles deveriam então gritar. Eu creio que Deus deu essa instrução a Josué e a eles, para que eles ficassem de boca fechada, porque tem muita gente que fala tanta bobagem, né? E aí a pessoa enche a vida com incredulidade. Podiam olhar para aquela montanha, para aquela muralha e dizer: não, essa muralha não vai cair, isso aqui não tem jeito, isso é grande demais. Portanto, a instrução que Josué deu ao seu povo foi: fiquem de boca fechada, né?
Pelo menos eles não iam falar nada que pudesse atrapalhar. E eles fizeram isso. E por isso que eles tiveram a vitória. Porque eles tiveram o bom senso, Josué teve o bom senso de manter esse povo com a boca fechada até a hora em que eles dariam o grito da vitória. Amém? Louvado seja Deus. E foi isso que aconteceu ali em Jericó. E diz aqui a palavra de Deus que sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E no versículo 20 diz: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou, e o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Eles tiveram a vitória, porque eles tiveram fé. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, que pela fé caíram os muros de Jericó. Foi pela fé, porque eles creram na palavra que Deus tinha dado a Josué, creram na palavra de Deus que Josué transmitiu a eles, e eles obedeceram o mandato, de ficar quietos e gritar só na hora certa. E aqui a palavra de Deus diz que pela fé os muros de Jericó caíram. Então, meus amados, a gente tira uma lição da nossa vida, que Deus, se nós tivermos fé e nós obedecermos a Deus, obedecermos a palavra de Deus, nenhuma muralha, nenhum impedimento ficará na nossa frente, porque Deus é um Deus que peleja por nós, é um Deus que está ao nosso lado, está ao lado do povo de Deus. E então, ele disse aqui para o seu povo, e o seu povo obedeceu, e o seu povo colheu essa vitória. Eles viram com seus próprios olhos aquela muralha, aquele obstáculo intransponível no conceito humano. Eles viram aquele obstáculo ruir, aquela muralha vir abaixo, porque eles tiveram fé. Amém? E a palavra de Deus diz também que pela fé Raabe não pereceu com os incrédulos, mas foi salva dessa destruição. Nós sabemos que antes de eles chegarem e rodearem Jericó, Josué tinha enviado 2 espias para espiar a cidade. E quase que esses espias foram presos e eles podiam ter sido mortos na cidade. Mas Raabe ocultou esses espias e livrou-os, e guardou-os na sua casa e os escondeu. Então aqueles espias fizeram uma promessa a ela, dizendo que Deus pouparia a vida dela e da sua família. Então somente que eles ficassem dentro da casa dela. E toda a família de Raabe, com tudo que eles tinham, eles moravam em cima do muro, mas esta parte do muro foi preservada, não caiu. E diz a palavra de Deus que eles tinham dado um sinal, que ela colocasse uma fita vermelha na sua janela da sua casa. E essa fita vermelha simbolizava o sangue de Jesus, Era um símbolo do sangue de Jesus. E aquela cidade, quando ruiu, a família de Raabe e a sua família, todas as suas coisas, tudo que era deles foi preservado. E eles vieram morar junto com o povo de Israel, integraram-se ao povo de Israel e viveram, porque ela temeu a Deus. Ela fez isso de socorrer os espias naquela época, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu que o Deus de Israel era poderoso e era um Deus verdadeiro. E por isso, pela fé, ela não pereceu com os incrédulos naquela cidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você na sua casa também. Amém.